Bom dia, são 9h40 da manhã, tô aqui preparando meu café, que hoje o dia vai ser longo. Muita gente me pergunta como é morar aqui em Portugal, como tá sendo a vida, se vale a pena ou não. Eu acho que isso é muito subjetivo, muito pessoal de cada um. Para algumas pessoas vale muito a pena, para outras nem tanto, por isso que algumas voltam, né, pro Brasil. Mas isso depende muito do seu objetivo ao vir para cá, depende muito da saudade que você vai sentir de casa, depende muito da resiliência que você vai ter quando chegar aqui, depende muito das pessoas que você vai encontrar quando chegar aqui. É uma sucessão de fatores que vai influenciar muito no peso de você decidir ficar ou não. Para mim teve muitos pontos positivos vindo para cá, mas também teve muitos negativos e às vezes um lado pesa mais que o outro. E se você sente essa vontade de vir para cá, de conhecer, se aventurar, eu acho que o meu conselho é que vale a pena, mas que você tem que estar com a cabeça muito forte, você tem que estar com o psicológico bem trabalhado, porque não é fácil. Hoje eu vou cortar o cabelo, tá enorme. Vou passar na USF, que é a Unidade de Saúde Familiar, para tentar tirar o meu número de utente, que seria mais ou menos o equivalente ao SUS, né, no Brasil, porque para eu tirar minha carta de condução eu tenho que ter o exame, eu só consigo o exame com o número de utente. Então, vocês vão acompanhar aí um pouco do meu dia e ver como que são as coisas aqui em Portugal. Valeu! Muita gente, as pessoas que me perguntam, né, como que é a vida aqui, algumas falam que querem tentar vir pra cá também, que o Brasil tá muito ruim. E a decisão de vir pra cá, ela é muito fácil de se tomar, né, porque você tá num momento ruim, onde você mora, as coisas não estão funcionando, e aí a decisão de vir pra cá vou pra outro país, vou ganhar em euro, e aí a vida vai ser mais fácil. A vida aqui é muito mais tranquila, no sentido de segurança, apesar de que nos últimos tempos Portugal tem ficado um pouco mais perigoso, mas zero comparado ao Brasil, né? Infelizmente. A segurança aqui é muito tranquila, você pode andar na rua com a segurança de que você não vai ser assaltado, entre outras coisas ruins, né, que acontecem no Brasil. O custo-benefício aqui é muito melhor do que no Brasil, isso sem sombra de dúvidas, mas não é dos melhores, acredito que seja um dos piores lugares da Europa, porque questão de custo de vida. Aqui você recebe muito pouco e se gasta muito. Eu, por exemplo, pago um quarto, eu ganho o ordenado mínimo, que é o salário mínimo, e pago um quarto que é quase metade do meu salário. Então assim, você paga quase metade do seu salário para dividir num quarto, é bem complicado. Eu moro numa região boa aqui, de fácil acesso a transportes, moro a 15 minutos do meu trabalho, mas eu ainda acho um valor realmente absurdo
pelo ordenado que a gente ganha, né? E entre muitas outras coisas, a burocracia do país é muito complicada, as pessoas, o cultural daqui de Portugal, algumas pessoas já são um pouco mais abrasileiradas, eu digo, no sentido de serem simpáticas, serem calorosas, serem brincalhonas, na região, na margem sul, né, como eles chamam aqui, que é a parte de Lisboa para cá, para Setúbal. As pessoas são um pouco mais ríspidas, as pessoas são um pouco mais secas. Você muitas vezes você pode acabar confundindo a forma deles falarem com grosseria. Eu ainda acho que seja grosseria, mas é o cultural deles. Então isso também pesa muito contra a vida aqui. Mas no contexto geral é bom. Estou chegando aqui agora na barbearia, depois tem mais informações. Acho que uma das principais motivos, né, principais razões das pessoas virem para cá, saírem do Brasil para vir para cá, é justamente o que eu estou fazendo, que é o mercado. Acho que no início você se ilude muito, fica muito naquela coisa de ser mais barato que o Brasil, mas acho que depois de um tempo aqui, você começa a se acostumar, e depois de acostumar você começa a achar as coisas um pouquinho caro. Por exemplo, esse suco aqui é um suco de 1 litro de suco de laranja só, R$1,79. Eu acho bem caro. Não bem caro, eu já estou exagerando, mas já não é tão barato quanto eu achava antes. Esses legumes aqui da horta, cara, eu tenho uma preguiça enorme de cozinhar, então tudo que já vem meio que pré-pronto eu dou preferência de comprar, porque eu odeio cozinhar, odeio. E aí tudo que já vem pré-pronto eu dou preferência. E esse legume aqui vem 750 gramas, e aí é só cozinhar mesmo, né? E está custando 89 cêntimos. Agora eu vou aqui pegar o frango. Eu costumo pegar a bandejinha já, prefiro melhor do que ir no açougue, porque no açougue eles cortam os bifes de forma muito irregular. Então eu já prefiro vir aqui e pegar a bandejinha, que eu acho mais fácil. O preço do quilo do peito de frango aqui tá saindo a R$ 6,98. Muito caro, R$ 6,98 o quilo do peito de frango, mas eu não sei quanto que tá custando isso no Brasil, né? Então já eu tenho aqui no meu carrinho a banana, o suco que eu gosto de tomar no café da manhã, 2 bandejinhas de peito de frango e os legumes. E aí já deve estar dando quanto aqui mais ou menos? 4 com 3, 7, 8, 9. Só essas coisinhas aqui tá dando uns 10 euros. 1, 2, 3, 4, 5 itens tá dando uns 10 euros. Então acho que as coisas não são tão baratas assim. Acho que depois que você começa a ganhar em euro, você começa a sentir um pouquinho mais o preço das coisas, mas ainda assim, né, sem comparação com o Brasil. E aí eu preciso comprar também sabão, e aí eu sempre vou na marca mais barata, obviamente, que no caso aqui é essa Ultra. Só que eu não tô achando o que eu normalmente compro. Então eu vou no mais barato. Vamos lá. Tem R$2,79, que é quantos litros isso aqui? 2 litros e alguma coisinha.
7. Ah, tem uma marquinha mais barata aqui. Não, não é mais barata. Eu acho que vai ser essa aqui mesmo. Essa outra aqui. Achei, tá bem aqui do lado. R$12,99. Então vai ser essa aqui mesmo. Mas essa aqui é mais pra roupa delicada, né? Acho que vale mais a pena pagar 20 cêntimos a mais e levar o que eu normalmente levo. Também é roupa delicada. Mas eu vou levar o que eu normalmente levo. E é basicamente isso. Depois que a gente se acostuma com os preços, a gente começa a achar as coisas um pouquinho mais caras. Eu chuto que essa compra aqui, ela vai dar mais ou menos 12 euros. Falta eu pegar algumas coisas ainda. Acho que deve dar uns 20 euros, mais ou menos. Vou só pegar agora o macarrão. Eu vou pegar uma carne moída também, porque eu tô a fim de comer uma carne moída. Aqui não se chama carne moída, se chama carne picada. E aí, quando eu terminar aqui, eu informo o valor que ficou. Bom, acabei de sair do mercado. A compra deu 28 euros. Tô saindo com dois sacolas. E agora tô indo ali pra autoescola. Acho que esse é um dos pontos que eu não reclamo tanto do valor do aluguel que eu pago, apesar de ser um quarto. Porque as coisas são tudo perto, tem farmácia perto, tem 2 mercados perto, autoescola, transporte também é bem perto. E esse é um fator que influencia muito na qualidade de vida, né? Então, é isso. Boa tarde. São 2h04 da tarde. Do dia seguinte. Ontem assim que eu cheguei em casa, eu saí da autoescola, fui pra casa e aí eu ia tomar café, mas já era meio-dia e tava meio tarde já pra tomar o café. Se eu tomasse café aquela hora ia atrasar meu almoço, enfim. Aí eu decidi já por almoçar aquele horário e depois do almoço eu acabei deitando para descansar um pouco e dormir. Acabei não completando o que eu tinha para fazer no dia, mas faltava somente eu ir no centro de saúde para poder tirar o número do dente. Mas eu conversei com uma amiga minha que mora aqui e ela disse que essa questão do dente você tem que agendar. E aí ela vai hoje no centro de saúde e para resolver algumas coisas dela. E ela falou que ia perguntar lá, tirar essa dúvida, né? E aí se tiver que agendar, eu vou ter que ver como é que faz. Eu liguei para lá ontem, mas as coisas de saúde, as coisas burocráticas aqui de Portugal, elas são tão ruins quanto as do Brasil. Aqui é muito difícil você conseguir contato com empresas, com coisas públicas, que é muita burocracia envolvida, né? E aí eu liguei várias vezes e não fui atendido, né? Mas aí conversando com minha namorada ontem, eu fui em 2 autoescolas e também tentei ligar, né, pro centro de saúde e não obtive retorno. E aí conversando com minha namorada, eu meio que cheguei à conclusão que essa minha preocupação, não digo preocupação, mas essa minha urgência pela carta de condução, ela é muito por conta de estar na euforia
do atestado da autorização de residência, né, que eu consegui essa semana. Posso até fazer um vídeo falando sobre aqui no canal, mas é muito, acho que por conta dessa euforia, né? É óbvio que é uma coisa que eu quero, uma coisa que eu preciso, mas não é uma coisa urgente que eu preciso resolver de uma forma muito rápida. Eu tava querendo resolver essa coisa de uma forma muito rápida, já me inscrever hoje, já começar as aulas e terminar logo. E isso se dá por conta, acho que muito mais por causa da euforia do que por conta de realmente uma necessidade agora, né? Tô passando por um local que o áudio vai ficar meio ruim, então vou cortar e já volto. Bom, acabei de sair aqui. Também vou só encerrar rápido porque tá começando a chover. E eu acho que era muito mais por conta disso, da euforia, né? De ter a autorização de residência e querer resolver as coisas logo, do que realmente por conta de uma necessidade. E muitas das coisas da minha vida, eu me frustrei por conta da euforia de outras coisas, né? Estava eufórico por conta de uma coisa e aí queria resolver tudo logo, resolver as coisas rápido, ter o resultado imediato e acabava que eu me frustrava e isso gerava uma grande decepção para mim. Então acho que na vida a gente tem que aprender com essas coisas, principalmente eu. Eu sou uma pessoa muito imediatista. Eu gosto de resolver as coisas rápidas, obter o retorno rápido. E quando esse retorno não vem, quando as coisas não acontecem da forma que eu quero, eu me frustro. E aí eu tenho que trabalhar nisso, reconhecer esse meu defeito, reconhecer que eu tenho que melhorar e poder me conscientizar das frustrações futuras. Vou dar uma encerrada por aqui agora. Estou chegando já no trabalho, mas como vocês podem ver, está chovendo bastante. Mais tarde eu volto para finalizar o vídeo. Boa noite. Acabei de chegar em casa, são 00:12. Acabou atrasando lá o trabalho. Muita coisa para fazer. E fechamento de loja, para quem trabalha com atendimento ao público, sabe que é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Só pode ir embora depois que finaliza tudo. Limpeza, detalhes, deixar quase tudo pronto para o dia seguinte. Então, o fechamento de loja é um pouquinho mais complicado. Em shopping é mais complicado ainda, porque a gente fecha a loja às 10 horas da noite e 9h40, 9h50 tem cliente entrando ainda. E aí o cliente entra, a gente tem que parar para atender o cliente. E aí acaba atrasando na limpeza da loja, nas funções que a gente tem que executar, né? Bom, eu cheguei em casa agora. Agora eu vou tomar um banho bem rápido e vou sentar para poder estudar um pouco. Eu tenho até 1h30, mais ou menos, para poder estudar. E vou tomar um shake também. E é isso, galera. Essa é um pouco da minha rotina aqui em Portugal. Mostrei um pouquinho, mais ou menos, de um dia de folga meu, 2 dias de folga meu, né? No caso, um dia e um dia de trabalho. Se você tá vendo esse vídeo, pô, deixa um like aí embaixo. Aquelas coisas que todo mundo pede, né? Deixa um like aí, se inscreve se quiser. Deixa um comentário se você quiser saber alguma coisa de como é morar aqui em Portugal. Se você tá vindo pra cá, tem alguma dúvida. Pô, interage aí que eu vou responder, eu vou fazer alguma coisa aí pra gente poder se comunicar e também gerar um engajamento legal com vocês que estão assistindo. Sei que deve ser poucos, mas quem estiver assistindo e tiver interesse e quiser saber mais sobre algo daqui, sobre minha rotina, qualquer coisa, só comentar aí e
Grande abraço. Agora são 00h14. Vou tomar um banho, vou tomar meu shake, estudar até 1h30. Hoje tem jogo do Flamengo, devo assistir ali o comecinho, só pra ver como vai ser. E depois vou dormir, porque amanhã tem mais. Fui!